Tem dia que você chega em casa, senta na cama para tirar o tênis e fica ali olhando para o chão sem motivo nenhum. E o pior é que, às vezes, o dia nem foi tão pesado assim. Não aconteceu nenhuma tragédia. Ninguém brigou com você no trabalho. O chefe não chamou sua atenção. Mas você fica ali com o corpo parado, o tênis meio desamarrado, olhando para a poeira no piso ou para um risco no guarda-roupa. Parece que a cabeça fica cheia demais, sabe? Como se tivesse um monte de aba aberta no computador e tudo começasse a travar ao mesmo tempo. Tem dia que até decidiu que comer dá preguiça. Você abre a geladeira, fica olhando para uma jarra de água, para um pote de plástico que você nem sabe o que tem dentro, e fecha a porta de novo. É um cansaço esquisito. Não é aquele cansaço de quem capinou um lote ou correu uma maratona que você toma um banho, deita e acorda novo. É uma coisa que parece que grudou no osso. Uma sensação de que você passou a semana inteira segurando um negócio pesado com os braços esticados e agora que soltou o braço continua doendo, meio dormente. Às vezes você pega o celular, deita de lado na cama e fica rolando o feed do Instagram por quase 1 hora. Se alguém te perguntar o que você viu 5 minutos atrás, você não sabe responder. Você não leu nada, não prestou atenção em nenhum vídeo, o dedão só ficou arrastando a tela para cima de forma automática, só para ocupar a mente, sei lá. Para não ter que pensar no que precisa fazer amanhã, ou nas contas, ou nas coisas que ficaram pendentes. Sei lá, acho que muita gente anda estranha ultimamente. Outro dia eu coloquei um prato de comida no micro-ondas. O aparelho apitou avisando que estava pronto e eu continuei ali parado, encostado na pia, olhando para a potinha de vidro por uns 2 minutos, a comida esfriando e eu olhando para o nada. É nessas horas que a gente percebe o quanto está funcionando no piloto automático. A gente vira especialista em blindar o que está sentindo. Você encontra um conhecido na rua ou na padaria pegando pão quentinho no final da tarde e a pessoa pergunta: "E aí, tudo bem?" Você responde, tudo bem, e você quase sem respirar. É automático. Você não quer parar para explicar que está meio esquisito, que a cabeça está cobrando coisas que você nem sabe o que é. Dá muito trabalho explicar. É mais fácil fingir aquela animação rápida, dar um sorriso sem força e seguir andando. Tem uma coisa que eu faço direto e talvez você faça também. Você está meio chateado com alguma coisa ou só cansado mesmo e começa a digitar uma mensagem grande no WhatsApp para um amigo ou para alguém da família. Você escreve, desabafa, detalha o que está sentindo, aí você para, relê tudo. Olha para aquele bloco de texto e pensa, quer saber? Vai dar muito trabalho explicar isso aqui. Vão achar que é drama. Aí você apaga tudo, letra por letra, e manda só um emoji de joinha ou um beleza, combinado. A gente vai se isolando nesses pequenos silêncios. O ventilador de teto está aqui ligado, fazendo aquele estalo chato de sempre, e o quarto está meio abafado. Dá para ouvir o som distante da televisão do vizinho assistindo ao futebol, o locutor gritando lá longe e a luz amarela da cozinha ficou acesa, clareando só o corredor. É uma quietude meio estranha, principalmente em fim de tarde de domingo, quando o barulho da rua começa a diminuir e parece que o mundo vai ficando mais lento e a cabeça mais barulhenta. Eu lembro de ter visto uma vez na TV umas entrevistas com o pessoal na Estação da Luz, em São Paulo, numa noite de sexta-feira. O povo saindo do trabalho, cansado, esperando o trem lotado para voltar para casa depois de uma semana inteira de correria. O repórter chegava com o microfone e perguntava como foi a semana. E ninguém dava resposta de comercial de margarina. O pessoal só respirava fundo, dava aquele sorriso meio de lado e falava: "Ah, a gente vai levando, né? Não tem muito o que fazer." Aquilo me marcou de um jeito. Não tinha nenhum discurso heróico ali. Ninguém falando que ia vencer na vida com frases de efeito. Era só a constatação pura e simples da sobrevivência diária. O brasileiro tem muito disso, essa calma meio triste de quem sabe que o dia seguinte vai ser igual, mas que precisa continuar acordando cedo. E você olha para as pessoas na calçada, cruzando com você no centro da cidade ou no ponto de ônibus, e todo mundo parece carregar esse mesmo peso invisível. A moça do caixa do supermercado que passa as compras com o olhar fixo no leitor de código de barras, o rapaz que entrega a marmita de moto correndo no trânsito. Todo mundo tem um canto da mente que está tentando resolver um problema que ninguém mais sabe qual é. A gente vai dividindo esse silêncio sem falar nada uns com os outros. O vento está começando a entrar pela janela agora. Parece que a noite vai dar uma esfriada. A lâmpada da rua está piscando devagar lá fora. Enfim, amanhã a gente vê o que faz. Sabe, tem 1 hora da noite, ali por volta das 2 da manhã, que o silêncio da casa fica até pesado.
O barulho da rua sumiu quase todo, só passa um carro ou outro correndo mais rápido. Aquele som do pneu no asfalto, molhado lá fora por causa da chuva fina que começou a cair. É uma hora esquisita. Parece que é o momento exato em que todas as cobranças que a gente passou o dia o dia inteiro fingindo que não existiam resolvem sentar na beirada da cama e olhar para a nossa cara. E elas cobram caro. É um peso estranho, meio difícil de explicar. Uma mistura de vergonha com medo. Aquela sensação de que você já devia estar em outro lugar na vida, sabe? Você olha para a sua idade, olha para o que construiu e parece que falta tanta coisa. Tem dia que dá um nó no peito só de pensar que tem gente que depende de você, que te vê como um pilar, como a pessoa que resolve tudo, e por dentro você está se sentindo uma criança perdida, sem saber qual é o próximo passo. O medo de faltar o dinheiro, o medo de dar tudo errado e todo mundo ver que você falhou. E o pior é que a gente se sente culpado por estar assim. Você olha em volta, vê que tem o básico, tem uma casa, tem comida, mas mesmo assim tem uma infelicidade que mexe lá no fundo. Aí você se acha ingrato. É uma cobrança em cima de outra cobrança. Tem dia que eu abro o aplicativo do banco umas 3 vezes. E o pior é que eu sei exatamente o saldo que está lá. Não mudou nada da manhã para a tarde. Nenhum dinheiro brotou ali por milagre. Mas você abre de novo, fica encarando o número na tela, como se olhar fixamente fosse fazer aquela realidade mudar ou sumir. É meio idiota fazer isso, eu sei, mas a gente faz. Acho que o cansaço faz a gente ficar meio egoísta também, ou sei lá, meio sem estômago para o mundo. Outro dia um amigo me mandou um áudio longo no WhatsApp, daqueles de 4 minutos. Eu dei o play, ouvi ele falando sobre os problemas dele, dava para perceber que ele estava mal. Mas quando o áudio acabou, eu simplesmente não tinha energia nenhuma para responder. Eu sabia o que falar, sabia como dar um conselho bom, mas parecia que se eu gastasse um tiquinho de força conversando, ia faltar para mim. Aí eu só silenciei a conversa e deixei para lá. É meio feio admitir isso, né? Mas a gente faz essas coisas para tentar se proteger um pouco. Aí você deita de novo, tenta pegar no sono, vira o travesseiro para o outro lado, procurando aquela parte que está mais fria, para ver se encostando o rosto ali os pensamentos dão uma acalmada. Mas parece que a cabeça continua dando nós. A chuva continua batendo de leve na janela de alumínio do quarto, fazendo aquele barulhinho repetitivo. O chinelo de borracha está ali no chão, jogado do lado da cama, meio torto. No celular, a luz da tela acende do nada com uma notificação. É o grupo da família no WhatsApp. Um monte de mensagem acumulada, aqueles vídeos de bom dia com florzinha que mandaram cedo, outras conversas de primos que eu nem li. Eu olho para aquilo e não consigo ter forças para responder nada. Fica tudo ali mofando na barra de notificações. Daqui a pouco a geladeira dá aquele estalo alto na cozinha, rompendo o silêncio da casa por um segundo e depois tudo volta a ficar quieto de novo. Eu estava lembrando esses dias de uma coisa que aconteceu faz tempo, acho que foi em 2004, nas Olimpíadas. Teve aquela maratona que o Vanderlei Cordeiro de Lima estava correndo. Eu nem sou de acompanhar muito esporte, mas aquela cena grudou na minha cabeça. Ele estava lá, em primeiro lugar, isolado, quase chegando para ganhar a medalha de ouro. Faltava muito pouco. Tudo que ele planejou, os anos de treino, o suor, os sacrifícios que ninguém viu, estava tudo ali, se realizando. E do nada, sai um cara do meio do público, invade a pista e empurra ele para fora. Cara, eu fico pensando naqueles segundos logo depois do empurrão. O Vanderlei ali no chão, no meio da grama, olhando para os lados, totalmente perplexo. Não foi ele que errou. Ele não tropeçou, ele não cansou antes da hora, ele fez tudo certo. Mas veio uma força completamente externa, uma coisa totalmente injusta e doida, e jogou ele para fora do caminho. A vida real parece muito com isso às vezes. Você se planeja, acorda cedo, engole sapo, faz tudo direitinho. E aí vem um negócio que você não tem controle nenhum e te empurra para fora da pista. Um desemprego, uma doença na família, uma crise que você não inventou. E o que sobra é aquele sentimento de desamparo absoluto, de olhar para os lados e ver que tudo que você construiu foi interrompido por um fator que não dependia de você. É muito difícil voltar a correr depois de um empurrão desses. O ritmo não é o mesmo. O corpo dói diferente. E o pior é que a gente não fala sobre essas coisas. No almoço de domingo, com a família reunida, você senta na mesa, come o frango assado, dá risada de uma piada boba do seu pai e guarda tudo isso no estômago. Você não vai falar que está com medo de não conseguir pagar o aluguel do mês que vem. Você não vai falar para os seus filhos que está se sentindo um fracasso. A gente engole tudo para não preocupar quem a gente ama, para não dar trabalho.
Eu mesmo já teve tanta vez que eu me senti desse tamanho diante dessas pressões. Você se olha no espelho do banheiro de madrugada e pensa, será que sou só eu que sou fraco? A verdade é que, sei lá, algumas coisas simplesmente não têm uma resposta lógica. Não tem um manual que explique o que fazer quando o mundo te empurra. A gente fica procurando uma saída simples, uma frase que resolva tudo, mas às vezes não tem, é? O silêncio voltou a ficar forte aqui dentro. Acho que não adianta muito ficar caçando explicação para tudo agora. Enfim, amanhã a gente vê. Tem hora que parece que a gente é igual aquele vidro da janela da sala que trinca do nada, sem ninguém ter jogado uma pedra. Ele só vai rachando bem devagarzinho por causa do calor ou do tempo, até que uma hora o risco atravessa o vidro inteiro. Não faz barulho de vidro quebrando no chão, não assusta ninguém, mas se você encostar o dedo ali, sabe que tá tudo solto. Acho que o pior de tudo é quando esse cansaço pega a gente fazendo uma coisa totalmente boba. Outro dia eu estava lavando a louça aqui na cozinha, com a água da torneira correndo na mão, e do nada começou a descer um choro estranho, silencioso. Eu nem estava pensando em nada triste na hora, juro. Só estava ali limpando um copo, olhando para o sabão e a lágrima caindo. É um choro que não vem da boca, não tem soluço, ele só escorre porque parece que o corpo não tem mais onde guardar tanta coisa. A gente passa tanto tempo tentando segurar a onda, fingindo que as certezas estão todas no lugar, que quando a estrutura começa a ceder, cede por causa de uma bobagem. E a nossa fé, sei lá, às vezes ela também muda de tamanho. A gente cresce ouvindo aquelas respostas prontas de manual, aquelas frases bonitas que as pessoas dizem na igreja sobre ser forte, sobre ter vitória, que tudo vai dar certo, mas tem hora que a fé deixa de ser um discurso bonito e vira só um sussurro de socorro. Vira um Deus me ajuda, dito bem baixinho, quase sem força, no meio do escuro. A gente percebe que a força de vontade da gente tem um limite bem claro. Não dá para ser herói o tempo todo. Insistir em ser o inabalável da casa, o que nunca chora, o que nunca desanima, é isso que vai quebrando a gente por dentro. Às vezes você está no trabalho e sente aquele negócio subindo no peito. Aí você levanta da cadeira bem calmo, caminha até o banheiro, tranca a porta e senta com a cabeça entre os joelhos. Fique ali uns 5 minutos só tentando fazer o ar entrar e sair do pulmão, porque parece que o oxigênio sumiu do mundo. Depois você levanta, abre a torneira, joga aquela água bem gelada no rosto, se olha no espelho e tenta ajeitar a cara para ninguém notar que o olho está meio vermelho. Volta para a mesa e continua mexendo no computador como se nada tivesse acontecido. É um teatro muito cansativo, e o cansaço deixa a gente tão vulnerável que tudo vira um gatilho. Outro dia eu estava saindo de casa, fui pegar a chave no bolso e ela caiu no chão. Uma chave de metal caindo na calçada, um troço comum. Eu fiquei parado olhando para aquela chave ali no piso por uns 30 segundos e me deu uma vontade desproporcional de chorar só por causa disso. É ridículo pensar nisso agora, mas na hora parecia que a chave cair era o fim do mundo, que eu não ia ter forças nem para me agachar e pegar ela do chão. Tem dia que eu tô voltando para casa. E se o rádio do carro tá ligado, ou se eu tô com o fone de ouvido no ônibus, eu preciso desligar tudo, tirar o fone do ouvido e ficar no silêncio. Parece que qualquer barulho, qualquer música, até aquela que eu gosto, incomoda dentro da cabeça. Machuca, sabe? Nisso eu lembrei de uma coisa. Quando eu pego o ônibus lotado na volta do trabalho, às vezes o cansaço é tanto que você encosta o rosto naquele vidro frio da janela. O vidro tá meio sujo, engordurado, com aquela poeira da rua, mas você nem liga. Só quer apoiar a cabeça ali e deixar o ônibus balançar, enquanto fica olhando as luzes dos carros passando lá fora. E na fila do mercado do bairro também, você chega no caixa no fim do mês, vai olhando os preços passando na tela e percebe que o dinheiro não vai dar. Aí, bem discretamente, para ninguém ver, você tira um item do carrinho, uma bolacha, um suco e fala para a moça: "Esse aqui eu vou deixar, moça, mudei de ideia." Dá uma vergonha boba, mas é a realidade. Às vezes à tarde eu passo em frente àquela igrejinha do bairro e ela tá lá, com a porta aberta toda vazia, sem ninguém. Dá uma vontade de entrar só para sentar naquele último banco de madeira, no escuro, sem falar nada com ninguém, sem precisar rezar em voz alta, só para ficar ali quieto onde ninguém te conhece e ninguém te cobra nada.
Eu vi uma reportagem uma vez, falava sobre o pessoal que trabalha como entregador de aplicativo em São Paulo. O repórter mostrou um rapaz que, no meio de uma tarde chuvosa, com aquela mochila enorme nas costas, simplesmente encostou a moto na calçada, sentou no meio-fio e escondeu o rosto nas mãos. Ele não estava acidentado, não tinha quebrado nada. Era só o corpo dele dizendo que acabou a energia. O orgulho cai por terra nessas horas. Não tem como manter a pose. É a vida vivida na corda bamba, igual o salmista fala na Bíblia sobre o coração estar quebrado e esmagado. Não tem discurso de vitória ali, é só a fragilidade humana pura. E a gente para de procurar culpados, para de querer achar uma solução mágica na internet. Você só aceita que é vulnerável, que é de carne e osso e que tudo bem não conseguir carregar o mundo nas costas. A gente não é de ferro, asterisco respiro fundo. O dia de hoje foi difícil, mas dizem que o choro serve para dar uma limpada no que ficou acumulado na gente, né? Sei lá, enfim, amanhã a gente vê. Parece que depois que a gente bota tudo para fora, ou depois que o choro passa e a cabeça cansa de tanto dar nó, vem uma calmaria meio esquisita. Uma calmaria leve, sabe? É igual aquela luz cinzenta e mansa que fica no céu no início da manhã, bem antes do sol aparecer direito entre as casas ou por trás dos prédios. Não é aquela alegria boba, aquela euforia de quem ganhou um prêmio ou venceu na vida, como o pessoal fala por aí. É só uma paz miúda, aquela sensação gostosa de que o chão, finalmente, parou de tremer debaixo dos nossos pés. Dá para pisar firme de novo, mesmo que seja devagar. Acho que a gente passa tempo demais tentando consertar o futuro inteiro nas próximas 24 horas. É uma mania besta da gente. A gente quer resolver a vida inteira de uma vez só, quer pagar todas as contas, tirar todas as dúvidas, planejar os próximos 10 anos antes de ir dormir. E não dá, né? O corpo não aguenta. Acho que o segredo que ninguém conta é que tudo bem viver um dia de cada vez, só hoje. A gente vai se reconciliando com o fato de que é limitado, que cansa, que erra e começa a perceber que a vida também acontece nesses espaços pequenos, na rotina que a gente costumava ignorar porque estava correndo demais atrás de não sei o quê. Hoje eu acordei uns 5 minutos antes do despertador tocar. Geralmente eu tomo um susto, pego o celular correndo com o coração batendo na boca para ver se tem mensagem ou se estou atrasado. Mas hoje não, eu só fiquei ali deitado de costas, olhando para o teto, escutando o silêncio da casa enquanto o dia ainda estava escuro. É bom esse silêncio de manhãzinha. Parece que o mundo ainda não começou a cobrar nada de você. Ninguém te pediu um relatório, ninguém mandou boleto, ninguém perguntou se você tá bem. Você é só você ali, respirando na cama. Tem dia que a gente precisa disso, deixar a vida acontecer sem pressa. Aí eu levantei, fui para a cozinha e passei um café fresco com calma, sem aquela correria de quem está engolindo a comida em pé para não perder o ônibus. Fiquei olhando a água caindo no filtro, o cheirinho subindo pela casa. Depois peguei a xícara quente com as 2 mãos e fiquei sentindo o calor passar para a pele dos dedos. Fiquei um tempão assim, olhando para a janela, sem pressa nenhuma de dar o primeiro gole. O café até esfriou um pouco, mas sei lá, foi bom. Às vezes a gente só precisa sentir que tem o controle de 5 minutos do nosso próprio tempo. Depois eu saí para caminhar pela calçada. A chuva de madrugada já tinha parado e o mormaço da manhã estava começando a levantar, secando aquelas poças de água que ficam nos buracos do asfalto. Eu fui andando devagar, olhando para o chão, vendo a água sumir aos pouquinhos com o calor. Nem pensei em pegar o celular no bolso para ver rede social. Sei lá, acho que o mundo anda rápido demais e a gente tenta acompanhar um ritmo que não é o nosso. Na padaria aqui perto, o cheiro de pão na chapa já estava saindo na calçada, aquele cheiro bom de manteiga derretida que todo brasileiro conhece. O seu Zé, vizinho daqui da rua, já estava do lado de fora com uma vassoura, limpando a frente de casa bem devagar, parando para dar bom dia para quem passava com a marmita debaixo do braço. Os chinelos dele estavam aninhados perto da porta da sala. O vento estava fresco, batendo no rosto, entrando pela janela aberta e mudando aquele ar abafado que fica dentro do quarto depois de uma noite inteira fechado. Esses dias eu estava vendo um pessoal mais velho conversando, aquele povo de cidade do interior ou de bairro bem antigo, daqueles que sentam na cadeira de praia na calçada no fim do dia para ver o movimento. Alguém perguntou para um senhor o que realmente tinha importado na vida dele depois de tanta caminhada. Eu achei que ele ia falar de dinheiro, de casa que comprou, de cargo em empresa, mas não.
Ele ficou olhando para o nada, deu um sorriso daqueles bem calmos e começou a falar das conversas que tinha na calçada com os amigos que já se foram, do crescimento dos filhos que hoje são homens feitos, daquelas tardes de domingo em que não aconteceu absolutamente nada demais, mas estava todo mundo bem, comendo junto ao redor da mesa. A gente gasta uma energia enorme querendo construir castelos e a reconstrução da vida da gente é feita com tijolos muito pequenos. É um café tomado com calma, é um bom dia sincero, é a paz de deitar a cabeça e conseguir dormir sem o peito apertado. É isso que importa no final das contas, o resto a gente corre atrás depois. Acho que agora dá para baixar a guarda um pouco, deixar o corpo relaxar. O peso continua aí, os problemas não sumiram por milagre, mas a gente já entendeu o tamanho deles e viu que dá para carregar sem precisar quebrar por dentro. A gente vai indo. A luz do dia já está entrando forte pela janela agora. O dia vai começar de verdade. As coisas vão se ajeitar no tempo que tiverem que se ajeitar, sem desespero. Vou lá desligar a luz da cozinha que ficou acesa. Asterisco, clique, asterisco, clique. Enfim, bom dia.